Vamos louvar ao Senhor, desta vez com os nossos hinos e as nossas ofertas. Primeiro, vamos dar lugar às crianças. Peço desculpa, é um novo sistema, um procedimento novo no culto. Vamos então fazer a oração. De joelhos, por favor. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez dirijo-me a Ti nesta manhã, Deus. Quero-te agradecer mais uma vez, como eu disse há pouco, por estarmos aqui, Deus. Quero-te agradecer porque este culto, apesar de algumas dificuldades, tenho a certeza que vai correr da melhor forma e que sei que estás com cada um de nós. Guia-nos, Deus, abençoa-nos, Deus, para que possamos ter um bom dia de sábado e que este dia, Deus, possa servir para o resto desta semana que aí vem e que possamos, apesar das dificuldades que possamos encontrar, possamos ter sempre na memória este dia de sábado, porque estivemos na companhia dos nossos irmãos e dos teus crentes. Ajuda-nos, Deus, guia-nos para que tudo possa correr da melhor forma. Em teu nome te peço e agradeço, Deus. Amém. Agora sim, vamos então proceder aos nossos dízimos. Vamos dar em primeiro lugar, vamos dar lugar em primeiro às crianças.
Obrigada, Senhor Jesus, por mais este privilégio que nos dás de podermos devolver a Ti aquilo que Te pertence através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos possa acompanhar durante a meditação da Tua Palavra e que nos deixe, Senhor, forças e vigor para continuarmos todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Bíblias, em Romanos, no versículo 8. Desculpem, irmãos, ainda falta a historiazinha das crianças. Ainda não nos habituamos, mas com o tempo vamos lá chegar. Estão bons? Vocês adivinham qual é a história que eu vou vos trazer hoje? Já pus ali uma cadeira. Eu vou-vos dizer uma coisa. É um trono. Vamos fingir que aquilo é um trono. E um trono é de quem? É de um rei. Mas a história que eu vos trago não é a história de um rei. Nós vamos precisar de um rei. Porque temos um trono, precisamos de um rei. Quem é que quer ser o rei? Não pode ser uma rainha, tem que ser um menino. João Pedro, quer ser o rei? Não? David, quer ser o rei? Ninguém quer ser o rei. Anda, senta-te aqui. Oh, estou a ficar triste, não arranjamos um rei. Anda, Afonso. Queres, Rodrigo? Anda lá. A história de hoje é a história sobre um jovenzinho que ele orava 3 vezes ao dia. Quem é que sabe quem era? Daniel. Vocês sabem que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha sido feito prisioneiro, tinha ido para a cidade de Babilónia, e ele ali orava 3 vezes ao dia. Mas ele tinha umas pessoas que andavam sempre lá perto dele, que não gostavam lá muito dele. Então nós vamos arranjar pelo menos 3 amiguinhos que não gostavam do Daniel. Vamos precisar de 3 amigos. Vamos cá. David, João Pedro, quem é que quer mais? Aqui assim, vamos por aqui assim. E vamos precisar também do Daniel. Mais um amigo aqui, para aqui. Anda. Vocês são os 3 que não gostam do Daniel. Quem é que é o Daniel? Anda, tu vais servir do Daniel. Ok? Então, o Daniel orava 3 vezes ao dia, não é verdade? Ele ajoelhava-se no seu quarto e fazia a sua oração. Mas estes... Não faz mal. O Daniel orava 3 vezes ao dia e estes 3 amigos não gostavam muito que o Daniel orasse. Qual era a razão que vocês acham que eles não... qual é a razão que vocês acham que estes 3 amiguinhos não gostavam do Daniel? Era porque ele orava? Era porque ele orava a Deus? Era porquê? Porque o Daniel... era muito amigo do rei. Então, estes 3 amiguinhos, entre aspas, que no fundo eles não eram amigos do Daniel, eles começaram a pensar num plano para destruir o Daniel. E eles pensaram e disseram, nós já sabemos. E eles arranjaram uma maneira de fazer com que o Daniel fosse eliminado. Ok? E então, o que é que eles fizeram? Arranjaram um decreto para que o rei pudesse assinar
em que dizia que todos aqueles que não adorassem somente ao rei, todas as pessoas deviam só adorar somente ao rei, e essas pessoas deviam ser jogadas na cova dos leões. Imaginem agora, uma cova com alguns leões lá dentro, eles cheios de fome. Imaginem se uma pessoa caísse lá dentro, o que ia acontecer? Os leões iam atacar, não é? Então, estes 3 amiguinhos chegaram ao pé do rei e disseram ao rei que tinha um decreto que todas as pessoas deviam adorar o rei, que o rei era um poderoso homem, um homem forte, inteligente, sábio. Isso, todas as pessoas deviam adorar aquele rei. Então o rei começou a pensar, realmente, eu sou bastante forte, não é? Então vamos lá, vamos assinar esse decreto. E com o seu punho pessoal, assinou aquele decreto. Mas, o que é que vocês pensam que o Daniel fez? O Daniel continuou a orar. Será que ele não pensou na vida dele e disse assim, bem, então eu vou orar às escondidas, aqueles amigos que não somos amigos não vão me ver, eu vou passar despercebido. Foi assim? Não, o Daniel continuou a orar no seu quarto, onde toda a gente podia ver, porque ele orava no quarto virado para Jerusalém, não era? Então, estes que estavam aqui, os amiguinhos do Daniel, estavam a vigiar o Daniel, para ver se ele continuava a fazer aquelas orações. E o que aconteceu? O Daniel continuou com as suas orações e os amiguinhos começaram logo a olha, ele está a orar, é a oportunidade que nós temos, resultou o nosso plano. E foram, pegaram no Daniel e levaram o Daniel à presença do rei e disseram, aqui está um transgressor. E ele orou a outro Deus e não adorou a ti. Portanto, a lei tem que ser cumprida, não é? E infelizmente, o Daniel foi para a cova dos leões. Mas aconteceu uma coisa muito, muito fixe lá naquela cova. Aconteceu que Deus mandou anjos para protegerem o Daniel. E assim o Daniel saiu ileso daquela situação. Os leões tornaram-se calminhos. Aqueles leões maus que existiam ali, cheios de fome. Num instante aquela fúria passou. Porquê que vocês acham, agora sentem-se, porquê que vocês acham que o Daniel não sofreu nem sequer um arranhão? Porque ele confiava em Deus. E nós também podemos fazer o mesmo hoje. Nós, os adultos, e as criancinhas também. Vocês, como criancinhas, também vocês podem fazer como o Daniel. Vocês podem confiar em Deus. Porque Jesus prometeu que ia estar sempre connosco, todos os dias das nossas vidas. Ok? Portanto, se nós acreditarmos em Deus, confiarmos nele e nas suas promessas, nós podemos ter a certeza que Jesus vai nos proteger de todos os perigos que nos podem aparecer pela frente. Está bem? Agora vamos sentar para os nossos lugares e vamos ouvir aquilo que o pastor tem para nos dizer. E através ao livro dos Romanos, no versículo 8, ou melhor, capítulo 8 e versículo 31 e 39. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa que nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, a leitura deste texto que acabamos de ler, acompanhar, é talvez uma das garantias mais eloquentes que a Bíblia nos apresenta do amor de Deus. E nesta manhã eu gostaria de poder continuar aquele que foi o tema que no sábado passado nós introduzimos. Recordam-se que falávamos há uma semana atrás sobre o toque de Deus na nossa vida. Começámos a falar a respeito de um homem que era leproso e que pediu a Jesus para ficar puro, e Jesus toma então a impensável atitude de o tocar e este homem então torna-se puro. É interessante que quando Deus toca o ser humano, quando Ele toca na nossa ferida, quando Ele toca no nosso problema, o que acontece inevitavelmente é que nós somos curados. Quando nós, uns aos outros, no nosso relacionamento, tocamos a ferida uns dos outros, o que acontece normalmente é que as feridas infectam e a condição é sempre pior do que a primeira. A condição última é sempre pior do que a primeira. Deus, moralmente, quando Ele nos toca, algo de muito bom acontece e nós somos restaurados à sua imagem e à sua semelhança. Nesta manhã, eu gostaria de refletir com os irmãos um pouco mais sobre aquele que foi o convite que o Senhor nos fez a semana passada a respeito de um renovar de uma experiência com Ele. E gostaria de convidá-los a abrirem a vossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, e nós vamos ler os versos de 41 ao verso 44. Atos, capítulo 2, do verso 41 ao verso 44. E nós encontramos neste texto uma descrição fantástica, uma descrição belíssima, da forma como os cristãos primitivos viviam, uma forma real e intensa, aquilo que nós poderíamos considerar o verdadeiro amor que deverá existir entre cristãos, entre pessoas que estão a preparar-se para viver eternamente com Jesus e juntas umas com as outras. Evangelho, ou melhor, o livro de Atos, capítulo 2, o verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em poucas ocasiões da história da igreja cristã se viu um batismo de quase 3.000 pessoas. Fantástico aquilo que aconteceu naquela altura. O verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Meus queridos amigos, quando nós pensamos na igreja primitiva daqueles tempos, gostaria de levá-los a refletir sobre um aspecto que não sei se já tiveram a oportunidade de pensar a respeito. Os primeiros cristãos eram judeus. E como judeus, qualquer judeu, fosse ele um líder religioso, membro ativo de alguma seita destas mais
radicais na vivência da religiosidade, fosse um sacerdote ou doutor da lei, independentemente de qual fosse a posição social, qualquer judeu levava muito a sério a prática da sua religião, levava muito a sério o estudo da palavra de Deus. Quando Jesus nasceu como judeu na Palestina, ele apresentou a um povo o conhecimento de Deus, mas apresentou a pessoas que já há muitos séculos, há muitas gerações, haviam ouvido falar de Deus. E sabem, meus amigos, muitas vezes parece difícil falar alguma coisa nova sobre Deus àqueles que há tanto tempo estudam a sua palavra. De maneira que os primeiros cristãos provavelmente estavam inseridos num contexto em que lhes era muito difícil trazer algo de novo àquelas pessoas que há tantos anos, há tantas gerações estudavam a Bíblia. Sabem, eu fico a pensar, se os primeiros cristãos tivessem logo de início ido pregar a mensagem de Jesus aos fenícios, ou aos sírios, ou, quem sabe, aos descendentes dos egípcios, bom, para estas pessoas o Evangelho teria algo de novo, teria algo de relevante para as suas vidas. Mas falar da Bíblia num contexto onde as pessoas tão bem conheciam os textos sagrados parecia mais ou menos chover no molhado. E a pergunta é, o que de relevante os cristãos primitivos tinham a apresentar na sociedade judaica? Sabem, meus queridos amigos, o texto que nós acabamos de ler do livro de Atos, do capítulo 2, os versos 41 a 44, mostra-nos efetivamente no que consistia a relevância, no que consistia o diferencial que os cristãos primitivos tinham a oferecer à sociedade judaica. Um pequeno comentário ainda. Sabem que os primeiros cristãos não se sentiam como fora do judaísmo. Na realidade, Jesus praticou os rituais do judaísmo. Jesus viveu como um judeu. Os primeiros apóstolos, ou os primeiros discípulos, eram judeus. Os primeiros conversos eram judeus e eles sentiam-se, ao aceitar a mensagem ensinada por Jesus Cristo, como permanecendo dentro do judaísmo. A questão é que, o que teriam a acrescentar estes seguidores do Mestre Jesus àqueles que já conheciam tanto a respeito da palavra do Senhor? E nós encontramos então neste texto. Existiam basicamente 3 ou 4 coisas que os tornavam diferentes, que os tornavam especiais, que davam-lhes relevância. A primeira delas era a doutrina dos apóstolos. Sabem, meus queridos amigos, a doutrina dos apóstolos era alguma coisa muito, mas muito simples. Na verdade, Jesus ensinou os seus discípulos de que a profundidade não tem necessariamente a ver com complexidade de argumentos e de pensamentos elaborados. Na verdade, para nós podermos conhecer e compreender Deus, nós não precisamos de complicadíssimos argumentos filosóficos. Na realidade, Jesus procurou sempre ensinar, em termos muito simples, a essência do Evangelho. Por uma razão absolutamente elementar. A salvação é tanto para aqueles que são dotados de uma inteligência superior, como para aqueles que têm limitações em termos intelectuais. A salvação não é apenas para os ricos, ou para os mais bonitos, ou para os mais saudáveis, ou para os mais fortes. A salvação é universal e está ao alcance de todas as pessoas, independentemente da sua raça, do seu género, independentemente da sua condição social ou cultural. Por isso, Jesus falava de forma simples que qualquer pessoa podia entender. A doutrina dos apóstolos era absolutamente elementar. Consistia basicamente em 2 conceitos muito simples. Primeiro, Jesus é o Salvador do mundo. Jesus tinha vindo a este mundo para salvar a humanidade. Jesus era o cumprimento cabal de cada uma das profecias do Antigo Testamento a respeito daquele que haveria de ser o Salvador do mundo. E os discípulos apresentavam esta ideia com tal convicção que num só dia, 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo como o seu Salvador, como o Messias, que há séculos estava prognosticado o seu aparecimento. E a segunda ideia, igualmente simples, era de que este Jesus, que tinha ido
ido para o céu há poucos dias, haveria de voltar para resgatar todos aqueles que nele acreditassem e que estivessem à sua espera para poder ir viver eternamente. Muito simples a doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz ainda que estas pessoas perseveravam num segundo aspecto. Diz a Bíblia que eles perseveravam na comunhão. Eu gostaria de partilhar convosco alguns versos que nos mostram na Bíblia no que consistia este tipo de comunhão que Jesus desejava ver na vida dos seus discípulos. Vamos ao livro de São João, ao capítulo 15, Evangelho de São João, capítulo 15, e vamos ver o verso 17. Jesus dá aqui aos seus discípulos uma indicação muito interessante a respeito da forma como ele gostaria que estas pessoas que se dizem seus seguidores deveriam viver. 15, 17 do Evangelho de São João. Isto vos mando, diz o próprio Jesus, que vos ameis uns aos outros. No capítulo 13, nos versos 34 e 35, Jesus disse, capítulo 13, verso 34 e 35, um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A evidência mais clara que aquelas pessoas tinham estado com Jesus consistia no fato delas se amarem genuinamente umas às outras. Isto era estar em comunhão. Quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus, nós estamos em comunhão uns com os outros. Todos nós conhecemos esta ilustração gráfica que nos mostra que quanto mais nós nos aproximamos numa roda, quanto mais nos aproximamos do centro, mais próximos os raios ficam uns dos outros. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais próximos nós ficamos daqueles que a amam e adoram a Deus na mesma sintonia e na mesma verdade. Meus queridos amigos, a comunhão era um fator de relevância nos tempos da igreja primitiva. Mas existe um terceiro aspecto. Diz-nos ainda a Bíblia que aquelas pessoas perseveravam também no partir do pão. Há dois aspectos associados com este terceiro aspecto da relevância da igreja primitiva. Eles partiam o pão porque eles estavam preocupados uns com os outros e dividiam o pão, assistiam todos aqueles que tinham necessidades, partilhando os recursos materiais que existiam para poderem atender a todos de acordo com as suas necessidades. Entre os cristãos não havia ninguém a passar fome, por uma razão muito simples. Aquele que tinha um pedaço de pão partilhava com o outro que não tinha. Mas há um segundo aspecto extremamente importante, e provavelmente este seja o mais importante deles. Aquelas pessoas partilhavam o pão porque elas celebravam regularmente a ceia do Senhor, onde recordavam as promessas feitas por Cristo de que em breve voltaria para levar para o céu todos aqueles que nele crescem. E haveria de celebrar com eles, na primeira oportunidade que tivesse, a mesma ceia que tinha celebrado naquele ano, no ano 31 depois de Cristo, tinha celebrado com os seus discípulos. Meus irmãos, eu fico a imaginar a emoção com que os apóstolos, cada vez que faziam uma ceia com os cristãos em Jerusalém, a emoção com que eles comiam aquele pão e tomavam aquele sumo de uva. As suas mãos deviam tremer ao recordarem-se da última ceia que tinham estado com Jesus. Os seus olhos deviam se encher de lágrimas, a ponto de recordarem com saudade o amor que eles sentiram de Jesus naqueles últimos momentos. Quantas vezes aqueles homens se devem ter lamentado por não ter estado à altura espiritualmente do momento quando estiveram na última ceia com Jesus. Aquelas pessoas recordavam, vivenciavam, porque isso era uma maneira de alimentar nelas a esperança de ver Jesus voltar. Era como se fosse a oportunidade que eles tinham de confirmar com muita regularidade que Jesus haveria de voltar. O partir o pão era a maneira deles recordarem-se de que Jesus haveria de voltar muito em breve. Quando nós temos saudades de alguém que está longe ou que não podemos mais ver, nós pegamos as suas fotografias e estas fotografias nos emocionam porque nos transportam no tempo
a estarmos novamente na presença daquela pessoa querida e amada. Os discípulos não tinham fotografias, por isso eles celebravam a ceia do Senhor com a frequência que lhes era permitida. Porque Jesus, antes de ir, disse: não voltarei a tomar deste sumo, nem a comer deste pão, sem que o volte a fazer convosco lá na eternidade. Por isso eles ansiavam ver Jesus voltar. Havia um quarto aspecto que fazia com que aquelas pessoas efetivamente tivessem uma vivência relevante em termos religiosos. A Bíblia nos diz que eles perseveravam também na oração. E este era o segredo da sua força. Aqueles homens e aquelas mulheres oravam regularmente, sozinhos, uns com os outros. Oravam juntos, oravam em pequenos grupos, oravam de muitas formas, mas a comunhão deles era de tal forma intensa e significativa que dava-lhes forças para que eles fossem capazes de ir até os confins do mundo para anunciar o Evangelho, anunciar aquilo que Jesus tinha feito nas suas próprias vidas. Sabem, meus queridos amigos, a religião não precisa ser nada complicado. Na verdade, para sermos cristãos, nós não precisamos de complexos sistemas doutrinários. Na verdade, há uma grande simplicidade na palavra de Deus. E Jesus fez questão de o ensinar sempre. A relevância daqueles cristãos primitivos consistia simplesmente no fato de que aquilo que eles acreditavam e aquilo que eles viviam era sincero e genuíno. E, meus queridos amigos, se nós hoje estamos aqui neste lugar, se deve ao fato daqueles 11 homens terem acreditado verdadeiramente que Jesus era quem dizia ser e que Jesus haveria de voltar. E aqueles 11 homens venceram o maior império que o mundo já viu. Aqueles 11 homens, sozinhos e desarmados, mudaram completamente a história do mundo, dividindo-a ou ajudando-a a dividir em duas partes bem distintas. Nós hoje estamos aqui, graças a eles. Graças à convicção que moveu o coração daquelas pessoas. Meus queridos, neste momento vocês devem estar a fazer a seguinte pergunta: pastor, o que aconteceu com a relevância da igreja? 2000 anos foram suficientes para desvanecer estas convicções? O que aconteceu? Deixem-me contar-vos uma coisa que há alguns anos atrás tive a oportunidade de ver numa pesquisa feita tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, uma pesquisa feita dentro da própria Igreja Adventista. Este estudo foi chamado de Value Genesis e descobriu-se que 1/3 dos jovens das nossas igrejas, dentro do período de 10 anos, deixarão o seu lugar vazio na sua congregação. Esta é a média mundial. E, meus queridos amigos, vejam, vamos imaginar que nós temos aqui um grupo de jovens diante de nós e contamos 1, 2, 3, tu dentro de 10 anos não estás aqui. 1, 2, 3, tu dentro de 10 anos não estás aqui. Meus irmãos, é muito grave. Mas o mais trágico de tudo isso é perceber que destes 33% de jovens que, em média, deixam a igreja, aproximadamente 90% destes, quando deixa a igreja, o faz porque não é capaz de aceitar nem entender o amor de Deus. Na verdade, a maioria destes jovens têm grandes dúvidas a respeito de Deus os amar verdadeiramente. Recordam-se da leitura que a irmã Isabel, a irmã Elizabeth, como também é conhecida, fez no início desta meditação? Este texto de Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 39, diz-nos claramente que não há nada que nos separe do amor de Deus.
é que nem o passado, nem o presente, nem aquilo que eventualmente possa ser inventado, nem coisa nenhuma que esteja no nosso planeta ou fora dele poderá nos separar do amor de Deus. Na realidade, só existe uma coisa que nos pode separar do amor de Deus, que é a nossa própria vontade. Mas algo que dependa de Deus, algo que exista no universo, não há absolutamente nada que nos possa separar de Deus. De maneira que a grande pergunta é: por que que muitos dos nossos jovens duvidam do amor de Deus por eles? Sabem, a grande questão está no fato de que provavelmente alguma coisa está muito errada com a nossa prática religiosa, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de estar, com a nossa maneira de viver o cristianismo. Porque quando nós lemos textos como estes, que são tão claros, que tipo de dúvida pode existir no coração de alguém que, ainda que por uma única vez leia este texto, possa persistir alguma dúvida a respeito do amor de Deus por si? Não pode haver. A Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo foi à exaustão de explicar que não há absolutamente nada que possa efetivamente nos separar do amor de Deus. Sabem, alguns lugares do mundo, a Igreja tem procurado, para tentar conter esta saída dos nossos jovens e de muitas pessoas que vão, enfim, se desiludindo com o cristianismo, algumas igrejas têm procurado, por vezes, diminuir os parâmetros e os valores, fazendo com que, enfim, seja mais fácil ser cristão, não dando tanta importância a alguns princípios, a algumas regras, a alguns valores morais. Mas, meus queridos irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Lugares onde esta experiência tem sido feita, tem-se revelado que a Igreja não só continua a diminuir, mas, acima de tudo, continua a perder socialmente a sua relevância nas comunidades em que estão instaladas. Os jovens não só continuam a deixar as igrejas, como continuam a deixar de achar importante para a sua vida continuarem a ser cristãos. O contrário é verdade também. Lugares onde a Igreja tem permanecido fiel aos princípios, onde a Igreja tem vivido uma experiência de conservadorismo lúcido. Não é aquele tipo de conservadorismo do tipo, não podes fazer isto porque não podes. Não, não podes porque Deus espera isto de ti, porque Deus tem estas e estas razões, porque para nosso bem é que Deus nos pede que façamos ou que vivamos desta e daquela maneira. Quando nós vivemos um cristianismo genuíno, fiel à palavra de Deus, mas um cristianismo lúcido e inteligente, a Igreja cresce. Deixem-me dizer outra coisa. Os jovens, e deixem-me falar-vos aqui especificamente de algumas experiências mundiais que estão a ser vividas neste exato instante. Os jovens que vivem em igrejas que são fiéis aos princípios que nortearam o início da história do nosso movimento. Estes jovens vivem uma vida feliz, vivem uma espiritualidade com sentido e com crescimento real, e mais do que isso, estão envolvidos nas suas congregações e trazem outros amigos para estarem com eles e partilharem do seu estilo de vida. Sabem porquê? Por uma razão muito simples. Não só os nossos jovens dentro da igreja, como os jovens da sociedade do modo geral, esperam ver referências morais. Deixem-me contar-vos um pequeno exemplo, apenas a título de exemplo mesmo. Recordam-se de há uns anos atrás um senhor que costumava atrair até si algumas dezenas, centenas de milhares de jovens a cada cidade onde este homem ia. Este senhor não era uma pessoa jovem, que pudéssemos dizer que era carismático, com os quais os jovens se identificassem pela proximidade geracional. Este senhor nem sequer tinha um discurso que fosse popular e muito atraente. Este homem, por exemplo, tinha o hábito de dizer coisas como: os jovens não devem ter relações sexuais se não for no casamento. Dizia ele também que os jovens não deveriam, no seu relacionamento matrimonial, usar qualquer tipo de métodos contraceptivos. Este senhor pregava uma moralidade extremamente rígida, mas apesar disso,
Os jovens iam às centenas de milhares atrás dele. O nome dele era Karol Wojtyła, que ficou conhecido também como João Paulo II. A questão não é que os nossos jovens estejam preocupados com os parâmetros que nós colocamos. O que eles querem, na verdade, é ver referências. Como igreja, nós não precisamos nivelar por baixo os parâmetros que Deus colocou tão elevados. Na realidade, o que os nossos jovens, o que a igreja, o que a sociedade hoje espera de nós é tão simplesmente coerência. Coerência com aquilo que Deus ensinou, com aquilo que Deus efetivamente espera de cada um de nós. E se cada um de nós, meus queridos irmãos e amigos, estivermos dispostos a viver à altura desta coerência, acontecerá conosco o mesmo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás com os apóstolos. Os apóstolos de Jesus, os discípulos do Mestre Jesus Cristo, não rebaixaram os parâmetros. Pelo contrário, eles colocaram-nos à altura daquilo que Jesus ensinou. Sabe o que é que Jesus fez, por exemplo, com os mandamentos? Recordam-se? Em Mateus capítulo 6, nós encontramos Jesus falando a respeito, por exemplo, do adultério. E Jesus disse: o adultério, meus amigos, vai muito para além daquilo que vocês estão habituados a pensar. Um homem que olhar com intenção impura para uma mulher, esse já está a adulterar com ela. Vocês acham que Jesus tornou fácil a obediência aos mandamentos? Não! Jesus tornou mais intensa. Jesus colocou no nível das motivações a compreensão da obediência aos mandamentos. Mas apesar disso, Jesus viveu de tal forma, de maneira coerente, que as pessoas viam que em Cristo existia realmente sentido e significado. Jesus não estava preocupado em ser politicamente correto. Jesus, na realidade, tinha um discurso que estava cheio de uma arrogância santificada. Na realidade, Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse certa vez: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês imaginem isso, era como um chute, um coice no orgulho dos estudiosos judaicos da Bíblia. Mas Jesus dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A forma como Jesus falava fazia com que as pessoas efetivamente compreendessem que havia um Deus que não brincava com a sua salvação. Havia um Deus, ou há um Deus, que está interessado efetivamente em que cada um dos seus filhos seja verdadeiramente salvo. Porque Deus, neste momento, meus queridos amigos, Deus não está a brincar com a nossa salvação. Neste exato instante, eu gostaria de convidar-vos a abrirem a vossa Bíblia no texto sobre o qual meditámos a semana passada, Apocalipse capítulo 3. E nós deixámos a semana passada intencionalmente de ler o verso 20. Apocalipse capítulo 3, neste exato instante, Jesus está à porta do nosso coração, batendo à porta deste. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meus queridos amigos, se nós sentimos que a nossa vida não tem o poder que deveria ter, não é preenchida com o dinamismo com que estava a vida dos apóstolos e dos primeiros discípulos cristãos, se esta vida não está verdadeiramente, a nossa vida não está verdadeiramente preenchida com o sentido e o significado dos primeiros cristãos, acreditem que Jesus ainda está à porta do nosso coração, esperando para entrar, para fazer da nossa vida algo que realmente seja significativo. Acreditem. Deus tem grandes planos para a vida de cada um de nós que aqui está. Por isso, Ele ainda bate à porta do nosso coração. A pergunta que o Senhor nos deixa neste momento é: o que nós vamos fazer? Deixar Jesus do lado de fora ou experimentar todas as bênçãos que Ele nos quer trazer à existência? Meus queridos amigos, que o Senhor nos abençoe
que Ele nos ajude a compreender que verdadeiramente Ele tem coisas especiais que ainda deseja realizar na nossa vida. Ninguém está fora nem da graça de Deus e ninguém está longe dos planos do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor fortaleça e bendiga a sua igreja. Amém. Tenha a luz dos seus ensinos.
tua beleza revela por mim teu amor. Reflete a grandeza e a tua beleza revela por mim teu amor. Vamos então findar o culto desta manhã, entoando as estrofes do hino 274, 274, firme nas promessas. Bondoso Deus que estás nos altos céus, mas que te fazes presente entre nós por meio do teu Santo Espírito, nós te agradecemos porque as tuas promessas não falham, porque elas estão solidamente confirmadas na tua palavra e porque tu, Senhor, queres tornar real a nossa existência de forma que verdadeiramente o teu nome seja honrado e glorificado por nós. Nós te agradecemos, bondoso Senhor, porque tu ainda não desististe dos teus filhos, porque tu ainda continuas a depositar em nós confiança apesar das nossas fraquezas e das nossas limitações. E obrigado, sobretudo, Senhor, porque Jesus Cristo ainda continua batendo à porta do nosso coração para nos oferecer a existência que temos tido até agora, a oportunidade de viver todas as maravilhas, todas as proezas que tu queres que nós possamos experimentar. Bondoso Senhor, ajuda-nos a entregarmos a Ti o nosso ser, a deixarmos que Tu sejas o principal convidado na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, mas também te pedimos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.